Olá pessoal, este vídeo trata sobre compressão de voz. Ele foi realizado como trabalho final da disciplina de multimídia, ministrada pelo professor Ernie, da Universidade Federal de Minas Gerais, e foi feito pelo aluno Adriano Zatti. Primeiramente eu farei uma breve introdução sobre compressão de voz, demonstrando a sua importância em sistemas de comunicação. Depois falarei sobre as características da voz e da audição humanas, que são exploradas nos algoritmos de compressão de voz. Então descreverei dois métodos de compressão de voz: o PCMO-CELP. A compressão da voz é objeto de estudo desde os primórdios da telefonia. Naquela época, já se estudavam meios de se digitalizar a voz, comprimi-la ao máximo, para poder ocupar a menor largura de banda possível dos meios físicos de comunicação. Assim, realizaram vários estudos focados nas características físicas da voz, bem como sua inteligibilidade e qualidade ouvida pelo interlocutor. É importante também que a voz seja codificada rapidamente, para permitir o dinamismo das aplicações em tempo real. A voz humana está limitada entre 500 Hz e 2 kHz. Ela é dividida entre os sons vozeados e os sons não vozeados. Os sons vozeados são aqueles produzidos pela fala. Eles ocorrem pela vibração das cordas vocais. Já os sons não vozeados são aqueles que podem ser ouvidos, mas não fazem parte da fala. Eles ocorrem quando se força o ar pelo trato vocal. Os sons vozeados da fala possuem grande periodicidade, pois os pulmões e as cordas vocais funcionam e variam seus formatos de forma lenta. Assim, até amostras do sinal de voz separadas por 20 milissegundos estão fortemente correlacionados. Essa correlação permite uma grande compressão dos dados de voz. A faixa de frequência da audição humana se encontra entre 20 Hz e 20 kHz, sendo maior do que a da fala. Contudo, a sensibilidade da audição não é uniforme ao longo desta faixa. Esta sensibilidade é máxima para frequências entre 2 e 4 kHz e obedece uma escala logarítmica. Este é um gráfico da sensibilidade auditiva humana. Apenas sons acima dessa linha podem ser ouvidos. A audição humana também varia com a idade, diminuindo a faixa audível ao longo dos anos, e também com os danos causados ao sistema auditivo. Além disto, existem outros dois aspectos da audição que são explorados na compressão da voz: o mascaramento em frequência e temporal. O mascaramento em frequência ocorre quando um som que normalmente pode ser ouvido é mascarado por outro em uma frequência próxima a ele. Neste gráfico, podemos observar o limiar de audição se elevando nas proximidades de um som alto em 8 kHz. Mascarando assim o som na frequência X próxima a ele, que seria escutado normalmente. O mascaramento temporal ocorre quando um som forte é seguido ou precedido de um som mais fraco na mesma frequência, ou em uma próxima a ele. Assim, este mascaramento pode ser não causal. Um evento posterior afetar um evento anterior. Este caso específico é de difícil exploração em sistemas de compressão de voz em tempo real, pois seria necessário inserir um atraso no envio dos dados.
O PCM é um método de representação digital de sinais analógicos. Nele, o sinal analógico é amostrado com uma determinada frequência e quantizado para o valor mais próximo. Dentro de um intervalo discreto, essa frequência de amostragem tem que obedecer o critério de Nyquist de amostragem, sendo no mínimo maior do que 2 vezes a maior frequência do sinal. Sendo assim, para a voz tem que ser maior do que 4 kHz. Costuma-se usar a frequência de amostragem de 8 kHz. O PCM pode ser linear, com os passos de codificação constantes, mas, devido à natureza logarítmica da audição humana e da voz humana ter uma faixa dinâmica de amplitude, costuma-se utilizar passos logarítmicos, sendo menores para menores amplitudes e maiores para as maiores amplitudes. Este tipo de codificação diminui os erros de quantização e aumentam a razão sinal-ruído da fala. As codificações tradicionais são a MILO e a ALO. Elas utilizam a codificação em 8 bits por amostra a 8 kHz, dando um total de 64 kilobits por segundo. O CELP, que significa predição linear com excitação por código, é um código de compressão de voz que modela matematicamente a forma como a voz é produzida pelo ser humano através de um filtro LPC, código de predição linear. Depois, ele passa um código-fonte, composto por uma parte fixa e outra adaptável. Através desse filtro, compara com a voz original e atualiza o código-fonte num loop fechado. Ao mesmo tempo, ele atualiza os coeficientes do filtro LPC. Ele realiza estas atualizações até que a voz na saída alcance um nível aceitável de qualidade em comparação com a original, e envia os coeficientes do filtro, o ganho e os códigos-fonte adaptáveis para o decodificador. Este tipo de código busca explorar o aspecto redundante da voz e a predição linear se faz pela parte adaptável dos códigos-fonte, que são aproveitados para os quadros seguintes de dados, e também pelos parâmetros do filtro se modificarem lentamente. Obrigado por assistirem a este vídeo, e espero que tenham gostado. Até mais ver.